capítulo 14 inicia com esse cenário, nesse cenário onde está lá Saul, né? A gente fala assim que ele está lá, dá a impressão que ele está pensando na morte da bezerra, né? Porque ele está embaixo de uma romanceira, pensando na vida, né? Com medo, porque os filisteus estão se preparando, né? Para vir combater contra eles, e agora então vai acontecer algo muito especial, que vai partir do seu filho, né? Do seu filho Jonatas, e é isso que nós queremos compartilhar com você nessa manhã. Então, 1 Samuel, capítulo 14, acompanhe com a gente. Vamos lá então? Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimás. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas, se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Ok. Então, essa primeira parte aqui, né, do capítulo 14, né, vamos tentar entendê-las, né? Então, assim, coisas que eu quero chamar a sua atenção, né? O Jonatas, o filho do rei Saul, ele resolve então sair onde estava, né, do acampamento, né, onde estava o seu pai, os demais soldados, tá? E ele resolve então ir em direção a esse destacamento filisteu. O que eu te chamo a atenção? Ele faz isso sem contar para o seu pai. E aqui talvez a pergunta que a gente teria que fazer para o texto é: por que ele não compartilhou com o seu pai, né? Por que ele não compartilhou? Será que é porque o rei ia falar: não, você está doido, não faça isso, né? Ou porque talvez ia brigar com ele, ou talvez até porque seria até uma afronta ao rei, né? Tentar ensinar ele, né? Aquela coisa de ensinar o padre a rezar a missa, né? O pastor fazer o sermão. Então aqui você vê que ele não compartilha com o seu pai, tá? Mostra o retrato de Saul, né? Quando cita que ele está embaixo da romanceira, fala o número de pessoas que ele estava, tá? O versos 3, tá? Relata ali que havia esse Aitube, né? Esse que carregava o colete sacerdotal, dizendo que era filho de Aitube, irmão de Icabode. Lembra Icabode? Aquele que a glória se foi, o que nasceu, a mãe morreu no parto. Então, o irmão dele, né, que estava ali, filho de Finéias, né, que também tinha morrido na luta com os filisteus, neto do Eli, do sacerdote. Então, é interessante para a gente ir reconhecendo alguns pontos, alguns personagens. Então, vale muito a pena, né? Ninguém sabia que Jonas havia saído. Então, Jonas só saiu ele e o escudeiro dele. Ninguém sabia, ok? E qual que é o plano dele? Ele tem um plano inocente, né? Que é o quê? Se mostrar aos filisteus. Os filisteus ficavam no alto na colina, e o plano dele era esse, né? Nós vamos
vamos ver o que Deus, né? Cremos que Deus dá escape, Deus dá livramento, Deus é conosco. A gente percebe em Jonas que ele tinha uma fé em Deus, que Deus poderia resolver aquilo, porque o humano já não tinha muito o que fazer. Número de soldados, enfim, não tinha muito o que fazer. Então ele confiava em Deus. Então ele pega o seu escudeiro e fala, nós vamos nos apresentar, né, aos filisteus, e se eles disserem, suba aqui... Isso fica claro, né, pastor, isso que você falou aqui no versículo 6, quando ele diz ao escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Ele está dizendo daqueles que não têm aliança com Deus. Aliança, os desaliançados, né? Exatamente. E daí ele diz, talvez o Senhor age em nosso favor. Quer dizer, ele pode agir a nosso favor ou não. E é legal que ele fala que nada pode impedir ele de agir com muito ou com poucos. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Essa é a confiança dele. E aqui você veja que ele está mensurando a questão do pouco, com que diz, nós estamos com pouco. Nós somos poucos, nós somos 2. Né? E nós somos 2 aqui, meu pai é só poucos, com 600 é pouco também. Tá? Hoje na tua vida, aí, talvez você ache que como é que você pode se salvar, porque você está com pouco auxílio, né? pouca ajuda, pouco dinheiro, mas eu digo para você, Deus pode salvar com pouco ou com muito. Por isso que Deus é Deus. Então, queridos, ele se apresenta, os filisteus então dão um sinal, né, que ele esperava, e o sinal eram 2. Se os filisteus disserem, subam aqui, nós vamos entender que Deus está nos dando ele nas nossas mãos. Se os filisteus falarem, fiquem aí, nós vamos entender que a gente tem que ficar aqui, não devemos ir. E os filisteus falam assim, subam aqui, né? Olha lá. Daremos uma lição a vocês. Né? Os hebreus estão saindo dos seus buracos. Subam aqui que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Na verdade, o que eles fazem é uma ameaça. Mas Jonas entende aquilo como um sinal de que, Deus nos entregou. E nos entregou eles nas nossas mãos. Eles nas nossas mãos. Tá? Não nessa versão, algumas versões, quando fala, versos 13 fala que ele escalou o desfiladeiro com as suas mãos e com os pés, tem uma versão que fala que ele subiu de gatinhas. E a ideia de gatinhas é justamente como que um gato sobe, né? 4 patas, né? Então, a ideia é que realmente ele sobe, né? Aquele desfiladeiro, né? Se apoiando nas mãos e nos pés. E à medida que ele vai subindo, um filisteu vai descendo para tentar combater com ele. Jonatas vai combatendo com esse filisteu que desce, consegue derrubar ele, e o escudeiro que vem atrás mata esse filisteu. Nessa dinâmica, né? É mais ou menos como se ele pegasse, né? Ele joga para trás, o escudeiro vem e taca a lança, joga para trás e vem. A Bíblia fala que nesse primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro então matam cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Muito bem, gente, mas mesmo assim, o que é 20 pessoas para toda uma guerra, todo um exército? Mas isso aqui desencadeia algo. E é isso aqui que eu quero chamar a tua atenção. Às vezes Deus está esperando um primeiro passo. Sabe aquela coisa assim? Moisés, estende a vara para o mar. Que o mar, você está orando aí por quê, Moisés? Estende a vara para o mar se abrir. Né? Pedro, desce do barco e anda por sobre as águas. Quer dizer, dá o primeiro passo. Aqui foi mais ou menos isso. Alguém precisava fazer alguma coisa. À medida que ele fez, né, pela fé, e ele tomou uma atitude, algo aconteceu. Então observe o que aconteceu, o que promoveu toda essa ação de fé, podemos chamar assim. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. E aqui é a ideia de um terremoto mesmo. Houve um terremoto. Aqui entra a ação de Deus. Primeiro a ação do homem, a fé. O passo do homem. Depois Deus vem agora com uma ação sobrenatural para respaldar a sua ação de fé. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados, contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias, traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam no lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada,
também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Você viu que Deus fez um milagre? Deus promoveu um milagre. Com certeza. Agora, o que eu quero chamar a atenção, e isso é muito importante para a gente, que Deus ele não desencadeou esse milagre. Quem desencadeou isso aqui foi Jonatas, através da sua fé, da sua confiança em Deus. Deus ele vem dar o respaldo àquela fé. Então aqui que a gente precisa compreender isso, porque a gente tem uma fé, eu tenho uma fé, você tem uma fé, Deus promove a fé no nosso coração através da sua palavra, para que nós justamente coloquemos o nosso pé, né, nas águas, para que as águas se abram. E se você for ver assim, humanamente era absurdo o que Jonatas fez, mas é o que ele tinha no momento. Ele falou assim, eu estou vendo que meu pai está lá prostrado, está sem fé, sem ânimo, 600 homens, embaixo de uma romanceira, não sabe o que fazer, tá? Eu creio que Deus pode fazer algo, tá? Ainda que eu seja uma pessoa e eu esteja com um escudeiro só, tá? E o que é 2 para um exército? Eu creio que não é a minha força, é a de Deus. Eu creio que eu apenas preciso, né, crer, né, e ir em direção. Então o que você precisa neste momento, querido? Assim como Jonatas, é crer e ir em direção ao seu inimigo, não fugir dele. Ir em direção, crendo que não é você, Deus dará o respaldo. Claro, a gente vê que ele combateu, teve teve a parte dele, aquele espaço de terra ali, né, daquela subida que ele foi pegando inimigo, né? Desfiladeiro, pegando inimigo, 20 pessoas ali, então você vê que ele começou um combate, o combate começou com Jonatas, mas não terminou com Jonatas. Deus termina esse combate. Então é interessante que isso desencadeia tanta coisa, porque desencadeou o terremoto, desencadeou o encorajamento. Uma atitude de fé, né? Desencadeia tantas coisas maravilhosas. Você vê o encorajamento dos outros israelitas, alguns que já tinham passado para o lado dos filisteus, sim, tornam a voltar para o lado dos israelitas. Aqueles que já estavam escondidos nos buracos, saem das cavernas. Saem dos buracos, né? Para ir. Quem está lá com o Saul percebe o barulho, né? Acorda o Saul lá e, opa, o que está acontecendo? Conta rapidinho o que aconteceu. Também, então quer dizer, olha quanta coisa isso promoveu, às vezes Deus está falando para mim, para você, Deus precisa de um despertar de fé. Saiam dos buracos. Nossa, exato. Saiam das cavernas. Para poder promover aí na sua casa uma revolução, na sua família uma revolução, que através de uma atitude sua, os demais vão receber a vitória, gente. Olha que coisa linda isso, né? Então, mas como sempre, né? Temos aqui uma história linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo, né, quando a gente está rodeado de pessoas sem Deus, ou que estão distantes de Deus, ou que estão sem direção de Deus, que é o caso do Saul, infelizmente, do rei, ele parece que ele vai dando um tropeço atrás do outro. E aqui então aparece ele fazendo um juramento, né, infeliz. Tá? Vamos lá. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotar os filisteus, desde Miquimás até Jalom, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Só um pouquinho, gente, olha. Ai, meu Deus, vamos ver o que acontece aqui.
aqui, gente, tem algo que está passando quase desapercebido aqui. É importante que a gente faça essa pontuação. Porque assim, estava tudo vindo muito bem, né? Uhum. Deus intervindo, a vitória do povo de Deus acontecendo. De repente a gente vê que do nada, tá? Saul faz um juramento. Qual é esse juramento que ele faz? Sabe, já viu aquele ditado assim, você fazer bonito à custa dos outros, né? Ou você, né? O que ele faz? Ele porque veja bem, até então aqui, irmãos, observe que a figura de Saul estava apagada. Ele era o rei, mas ele estava apagado. Porque assim, quem que desencadeou tudo isso? O Jonatas. Tá? E Deus, depois, né? Veja o que é a pessoa ter a necessidade de aparecer. Gente, ele não tinha o que fazer, ele resolveu o que? Fazer alguma coisa. O que ele resolveu fazer? A partir de agora, jejum. Gente, eu faço um juramento. Quem comer, quem botar alguma coisa na boca, vai estar amaldiçoado. Tá? Então, agora, desnecessário. Porque, veja bem, eles estavam no meio de uma guerra. Uhum. Tá? Ele deveria ter, então, proclamado um jejum antes, para saber a vontade de Deus. Não no agora. Meio. Tá? O que acontece? Deus permite, né, uma situação aqui que foi o quê? Né, o fato deles estarem cansados, soldados, coisa e tal, e eles chegam num lugar aqui onde tem lá um mel, e o Jonatas, que não sabia do voto do pai, ele não fez para afrontar o pai, não fez para... Fez porque desconhecia. Né? Também cansado, também desfalecido, também sem forças. Contra assim, aquele mel, prova dele. Já o vigor volta. Volta. Só que daí os soldados falam assim, menino, o que você fez? O teu pai fez um juramento lá e fez a gente jurar. Fez o exército jurar. Que não colocaria, né, alimento na boca. E daí ele falando, né? Meu pai trouxe desgraça para nós. Daí ele fala, puxa, meu pai... Olha como os olhos estão brilhantes, né? Tipo assim, se ele não ajudou, não tendo fé, agora a segunda não ajuda. Ele fala assim, né? A matança dos filisteus não teria sido ainda maior se tivesse revigorado. Quer dizer, desserviço. Saul fez um desserviço e não resolveu o assunto que Jonatas resolveu com Deus. O segundo desserviço é agora fazendo um juramento absurdo desse aqui no momento inadequado. Isso aqui você vê como ele estava distante. Ele não consultou Deus para fazer isso. Você vê um pouquinho antes que a gente vê lá, quando ele vai sair para combater, depois que ele vê o alvoroço, você viu que ele fala assim, tragam a arca. Não precisa mais trazer a arca. Gente, ele está perdidinho. Tá? Na verdade, a arca nem estava com eles. Até alguns escritores falam assim que foi o colete sacerdotal, não foi? Porque a arca estava lá na casa de Abinadab, não estava nem com eles. Então, assim, se ele falou arca, ele tinha bebido, porque a arca nem com eles não estava. Né? Se ele falou arca, talvez ele estava falando para talvez ir lá buscar na casa de Abinadab, né? Pode ser, mas enfim, acaba que dele fala, não precisa mais. Quer dizer, um cara que não sabe mais nem o que está fazendo. Né? Então aqui a gente vê isso. Muito bem. E o que tudo isso vai agora desenrolar? Porque veja bem, agora bem ou mal o filho dele desobedeceu. E tinha uma palavra do rei. Então olha só o que vai acontecer. A sentença que vem sobre a vida do Jonatas. E, né, o tiro sai contra pela culatra. Porque se Saul fez tudo isso aqui para ele aparecer na foto, agora, tipo assim, como eu não fui o cara que desencadeia a guerra, eu vou ser o cara que vou deixar o povo sem comer para mim aparecer, né? Na estratégia. Então agora ele vai ser o cara que tem que matar o filho, né? Tá dando spoiler, pastor? E você vai ver o que acontece, então vamos lá. Tá dando spoiler, pastor? Um pouquinho só um pouquinho. Não, já deu tudo. Não, daí tudo não. Saiam entre os soldados e digam-lhes, cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pecam contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor, foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda, desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam, faz o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse, consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus, devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul, venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas, fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam, faz o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel, dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul. E os soldados saíram livres. Saul disse,
lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas, diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou. Eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Gente, então olha só o que acontece, né? Após ter comido mel, os homens terem daí pego os animais e começado a matar os animais e comerem, porque daí todo mundo começou a comer. Começaram a comer com sangue, ou seja, não tendo tempo sequer para assar, e o comer com sangue era algo proibido pela lei. O sangue é vida, não poderia fazê-lo, então aí transgredindo algo de Deus. Daí Saul de novo tenta né, entrar no cenário, né, repreendendo por estar comendo sangue, e coloca uma pedra, manda então vir, faça a coisa da maneira certa, enfim. Manda, daí fala para ir atacar eles, daí alguém lá, um sacerdote fala assim, puxa, mas para lá, nós deveríamos consultar a Deus. Então você veja que o sacerdote fala, nós deveríamos consultar a Deus. Então tá, então vamos consultar a Deus. Eles vão consultar a Deus e Deus não responde. Então agora porque Deus não responde, é porque, alguma coisa está errada. Saul fala assim, o que está acontecendo? O que está errado aqui que Deus não respondeu? Quem que está errado? Quem transgrediu alguma coisa? Daí a hora que ele fala, nem que seja o meu filho, né? Eu quero que descubra, e quem fez alguma coisa errada vai morrer. Tá? Então agora, todo mundo sabia o que tinha acontecido, que era Jonatas, mas ninguém fala. Observe isso, ninguém abre a boca. Então nós vamos lançar sorte, que era a maneira deles descobrirem as coisas. Tá? Os caras falam, faz o que você quiser, mas da nossa boca você não vai tirar nada. Separa lá o exército, né, para um lado, ele e o filho dele para o outro, lança fora, a sorte cai sobre ele e sobre Jonatas. Ou seja, o problema era nos dois, não era no exército, já eximindo a culpa do exército. E agora lança a sorte sobre ele e Jonatas, cai em cima de Jonatas. Daí ele pergunta, Jonatas, o que foi? O Jonatas fala, não, o que eu fiz hoje foi isso aí. Eu comi mel lá, eu soube que você falou que não era para comer, não sabia que não podia, mas comi, né? Enfim, e estou pronto para morrer. Tá? O que o pai faz? Então eu quero que você saiba, que é o verso 44, né? Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Então imagina o próprio pai dizendo, olha, que Deus me castigue se você não morrer, você vai morrer hoje. Agora vamos ver se o exército, o que ele Sem faz. spoiler, pastor. Os soldados, porém, disseram a Saul, será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra. Só que você tem que entender essa cena. Você olha aqui, dá a impressão, né, que os soldados falam, não, Saul, não. Gente, por que usa a palavra resgataram? Esses soldados, meus, e eram todos, chegaram para Saul e falaram, Saul, tu é rei, cara. Nós te respeitamos. Se você encostar a mão nesse piá, entendeu? Quem morre aqui é você. Agora imagina, irmãos, até aqui eles ficaram quietos. Você viu que eles não abriram a boca, eles não, né? Mas quando eles viram que o Saul ia matar o Jonatas, O próprio filho. Entendeu? Ele falou assim, olha, é inegável que o que esse cara fez teve Deus. Então eles viram Deus na vida desse piá, desse menino, desse jovem, Pois desse o que rapaz. ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. De Deus. Quer dizer, você não vai encostar nele. Nós não vamos deixar. Eu não estou nem aí que você é rei, não estou nem aí que você é ungido. Né? Foi claro que o que ele fez hoje, Deus estava com ele. Né? E ele não vai morrer. Não. Então fala assim, você veja que usa o termo, eles resgataram Jonatas. E ele não foi morto. Literalmente eles tiraram Jonatas lá. E o que Saul fez aqui, então daí Saul, né, parou de perseguir e voltou para casa. Na verdade, ele não tem muita opção. Ele ficou sem o exército mesmo. Né? Ele ficou sem o apoio. Ele falou assim, então vamos para cá descansar, esfriar a cabeça. Ele viu que o negócio estava feio. E aqui retrata uma série de outras coisas, que é o quê? A gente vê aqui um certo desentendimento entre pai e filho, né? Uma certa distância. Tá? Imagina o que isso aqui não gerou no coração do Jonatas, né? Pelo próprio pai, ou que já não existia no coração dele. Você entende sequer por que ele não avisou o pai quando saiu. Exatamente. Né? Você já via essa distância, já começa a ver. Então aqui a gente começa a ver o seguinte, né? Ele estava tão preocupado em vencer as guerras contra os inimigos e que não percebeu que ele tinha uma guerra interna a qual não conseguia resolver. E estava perdendo. Estava perdendo essa a guerra interna com a família. Que isso é uma coisa que também leva-nos à reflexão, nós hoje,
dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Né? Às vezes estamos vencendo tanta guerra externa aí, estamos vencendo financeiramente, profissionalmente, e estamos perdendo as guerras internamente. Né? E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas e Domitas, os reis de Zoba e os filisteus. Para qualquer lado que fossem, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainuã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistavam no seu exército. Ok. Então aqui encerra o capítulo 14, né? Então com o final aqui, o relato da família de Saul, né? Mostrando ali os seus 3 filhos, né? E as suas filhas também, né? Suas 2 filhas. A gente vê ali que ele está realmente completamente assim distante, né? De Deus, distante da visão de Deus, da presença de Deus. Ele tá reinando, ele está governando, mas ele está sem Deus. Ele tá assim, ainda que está ali com o sacerdote do lado, né? Está com o colete do lado. É o típico hoje, talvez o que mais se aproximaria hoje, é os religiosos, é nós. Às vezes, eu digo nós, tem que colocar no coletivo isso, que às vezes nós podemos estar dentro da igreja, podemos estar até ministrando a palavra, né? Estamos com o colete, mas não estamos vivendo segundo a vontade de Deus, a direção de Deus, né? O que Deus espera de nós. Que isso possa servir como reflexão para nós hoje, para a gente poder tornar para Deus. Amém? Amém. Amém, pastor?